vontade seja usada e ousada no nome de Jesus. A paz, igreja. Bom dia. Glória a Deus, né? Estamos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Em meio a tantas dificuldades, Ele tem sido o nosso socorro, né? Nossa fortaleza, né? Essa semana, o Senhor me fez meditar muito num versículo, não é isso que eu vou ministrar, não, mas um versículo que falou muito ao meu coração durante a semana, que a gente estava aí com o coração dolorido, né? E eu quero ler para os irmãos, depois, se vocês tiverem um tempinho, e aí vocês podem meditar, né? Que está em 2 Coríntios 4:8, que diz assim, ó: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? O apóstolo Paulo, passando por alguns momentos que eles passavam, a igreja do Senhor, né? Ele escreve essa palavra para a igreja ali que estava em Corinto, né? Fortalecendo aqueles irmãos, né? Porque muitas vezes nosso coração fica angustiado mesmo, fica abatido, né? Porém, nós não seremos destruídos, né? Glória a Deus. Aleluia. Bom, domingo, o bispo pregou sobre um novo recomeço, né? E aí ele trouxe algumas... Onde que está o relógio? Porque eu vi aqui, eu falei assim, nossa, cadê o relógio para me ver a hora? E aí eu não vi. Senão depois eu vou passar aí, não sei nem que horas são agora. Pega meu celular, Sidney, dentro da minha bolsa, que eu vejo por ele. Aí ele trouxe algumas pré-requisitos, né? Vamos dizer assim, de como você vai fazer o seu recomeço. Então, para você recomeçar e se dar bem no seu recomeço, né? Você deveria seguir alguns passos. Então, ele trouxe lá vários passos. E aí, durante a semana, eu buscando em Deus, né? Para saber o que eu ia ministrar. E aí, o Senhor disse para mim... Aí o Senhor disse para mim assim: permaneça em mim. Então eu intitulei essa mensagem nesta manhã: permaneça em Cristo. Você recomeçou domingo? Você teve o seu recomeço? Você chegou na sua casa, você meditou na palavra que o bispo trouxe, você fez alguns concertos lá, porque a palavra ela vem para nos edificar, não é? A palavra ela vem para que a gente possa refletir e fazer o que precisa ser feito para continuar, não é isso? Porque se nós só ouvirmos a palavra e depois vamos na célula e falamos a palavra e glória a Deus e todo mundo aplaude porque você falou bem, mas se a gente não seguir aquilo e não fizer aquilo, de nada vai adiantar. Nós vamos continuar na mesma posição. Então, você fez, você ouviu, você começou aquilo que foi falado no domingo. Então, agora você vai ouvir o que você tem que fazer para permanecer nisso. Amém? Então, eu quero ministrar para você. É uma palavra muito conhecida, muito mesmo. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, né? Hoje ela fala no meu coração de um jeito, amanhã ela fala do meu coração de outra maneira, né? Porque a palavra do Senhor, ela não fica velha, ela se renova a cada manhã, né? Então, vamos ler João 15. João 15, do 1 acho que foi ao 8 que eu coloquei, né? João 15, do 1 ao 8.
Aleluia. Hoje nós estamos aqui, irmãos. Deixa eu dizer para você, igreja. Tá tão quietinha a igreja, né? Assim, parece que não acordaram ainda. Mas deixa eu dizer para você, o Espírito Santo está aqui no nosso meio. E Ele quer conduzir o teu coração ao que Ele deseja fazer por você. Então, dê ouvidos à voz do Senhor, escuta o que Ele tem a dizer, né? Escuta para que Ele possa concluir em você aquilo que Ele começou. Amém? João 15, 1, tá, vamos ler. Vocês vão ler comigo? Vamos ler junto, porque daí assim a gente já vai aprendendo aí, não precisa eu ensinar nada. Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Percebeu como a palavra permanecer apontou muitas vezes aí? Permaneça em mim, eu vou permanecer em vocês. Olha quanto ela falou, né? Então hoje, nessa manhã, o Senhor quer que você permaneça nele. Agora, permanecer no Senhor, tem algumas coisas também que nós precisamos fazer para permanecer nele, né? Não é só ir para o Senhor e tudo bem, nós precisamos entender o que Ele quer, como nós devemos permanecer nele. Então, essa parábola, né? A Bíblia não fala que é uma parábola, mas Jesus usava muitas parábolas para falar com o povo. E ele passava por um lugar, ele via alguma coisa, e aí ele pegava aquilo e mostrava e ensinava para os seus filhos, para os seus discípulos, usando aquilo que estava ali ao olhar deles, para que eles pudessem entender melhor o que ele queria dizer. E aí nós vamos entender algo antes disso. Jesus, todo lugar que ele ia muita gente atrás de Jesus, muita. Então quase sempre Jesus estava cercado de uma grande multidão. Mas a multidão sempre estava atrás de Jesus, querendo comer, querendo a cura, querendo isso, querendo aquilo. E Jesus fazia tudo isso, porque é isso que ele veio fazer. Ele veio curar, ele veio suprir mesmo a necessidade daquele povo naquele momento. Mas, quando estava chegando perto da morte de Jesus, quando estava chegando o tempo que ele ia morrer, o que ele fez? Ele saiu do meio da multidão e ele ficou só com os discípulos. Se nós formos ler João, aí a partir acho que do 11 ou 12, depois do 12 eu acho, nós vamos ver Jesus só com os discípulos.
ele sai do meio da multidão, ele deixa a multidão um pouquinho ali, e aí ele pega os discípulos e vai para um lugar, isso antes dele ir ser preso, né? Que ele vai ser preso para ir para a cruz. Então, um pouquinho antes disso, ele pega os discípulos e ele vai para um lugar mais reservado. E aí, ele começa a dar instruções para esses discípulos gloriosas. Olha o que nós vamos aprender aqui nisso aí, porque as maiores revelações do Senhor serão dadas para nós quando nós estamos lá, só nós, eu e Ele. Você vê que Ele sai do meio da multidão, deixa a multidão para lá um pouco, e agora Ele traz só os discípulos, porque os discípulos seriam as pessoas que iam dar continuidade à obra dele. Então, para esses discípulos, Márcio, ele tinha que trazer revelações mais profundas. Ele tinha que falar coisas que a multidão, naquele momento, não ia entender. Nem os discípulos também entenderam, mas os discípulos tinham que ouvir aquilo. Então, às vezes, querido, nós deixamos o lugar da oração, aí nós queremos orar junto, orar em conjunto com todo mundo é bom, é gostoso, eu gosto disso. Mas as revelações mais profundas virá na hora que você entrar lá dentro do seu quarto, fechar a sua porta e só você e Deus estiver lá, porque lá Ele vai te revelar coisas gloriosas. Aleluia. Olha o que nós aprendemos aqui hoje. Olha só. E aí, Jesus começa ali a falar com os discípulos. Ele já antes disso, no 14, né? Ele vem falando, ele vem dando aquelas revelações maravilhosas, falando do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo seria mandado, que ele seria nosso consolador, que ele iria embora, mas ele não nos deixaria órfão. E aí ele sai, se você perceber aqui, ó, no término do 14, o último versículo fala assim, ó, levantai-vos e vamos-nos daqui. Quer dizer, eles estavam num lugar, e ele estava falando do Espírito Santo, né? Estava dizendo para eles sobre o Espírito Santo, só que dali eles tinham que ir para outro lugar. Ele falou assim, então vamos levantar e vamos. E no caminho, ele deve ter se batido lá com uma videira, porque era natural ali, né? Ter videiras, na Palestina tinha muitas videiras. E aí ele pega e fala essa parábola para os discípulos, né? Porque eles iriam passar por um momento muito difícil. Jesus ia morrer. Mas Jesus disse, é preciso permanecer. Por isso, meu filho, quando você está passando por um momento difícil, você está passando, mas Jesus está dizendo nesta manhã, permaneça. Permaneça. Ainda tem que permanecer. E aí vamos lá, para a parábola, né? Olha só. Então ele dá uma explicação ali, na parábola ele fala, ó, meu pai é o agricultor. Olha como ele vai trabalhar e agora ele e o pai, né? Olha como ele vai dizer, né? Ele vai tirar bem qual o papel de um, qual o papel do outro, né? Meu pai é o agricultor. Aí ele fala que ele é a videira. E nós,
que eram os discípulos ali que estavam com ele, vocês são os ramos. Então ele diferenciou, né? Aí ele está tendo essa conversa e enquanto caminhava com eles, aí ele pega a videira, vai mostrando tal. E aí ele fala assim, ó, olha que interessante que ele fala, ó, deixa eu pegar aqui. Porque aqui na leitura eu marquei para eu não me esquecer. Todo ramo que estando em, olha, presta atenção, hein? Ele fala assim, ó, todo ramo que estando em mim. Ele fala, estando em mim. Que não der fruto, ele corta. Ele quem? O Pai. Não era Jesus que cortava. Porque Jesus era a videira. E o Pai é que era o agricultor. Então ele fala, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Percebe que aquele ramo que não dava fruto estava nele também? Então tem muitos ramos que estão em Jesus que não dá fruto. Aí ele fala assim, ó. E todo que dá fruto, ele, em algumas traduções fala poda, em outras fala limpa, para que produza mais. Quem poda e quem limpa? O Pai. Então, a videira é Cristo, é Jesus. O Pai é o agricultor. Tudo quem faz é o Pai. Né? É o Pai. Jesus está ali para que você possa ser enxertado nele. Nós que somos gentios, fomos enxertados em Cristo, certo? Então, mas era o Pai que resolvia tudo. Aí, eu fui buscar um entendimento melhor aqui. E olha só, que interessante. Durante o inverno, os ramos da videira, eles ficam no solo, assim, ó, no solo. Quando chega o tempo do agricultor plantar, ele pega aquela muda, né, aquele ramo, levanta assim, coloca uma estaca, e aí o sol bate naquele ramo, esquenta aquele ramo, o calor, e ele começa a florescer, a brotar. Então é mais ou menos assim, quer ver, ó? Eu trouxe aqui algo para a gente fazer. Minhas coisas estão muito grandes aqui, está difícil de usar. Olha aqui. Espera aí. Mais ou menos assim, ó. Essa aqui é a videira. Esse aqui é o ramo. Esse aqui é a videira, esse daqui é o ramo. Aí ele pega do chão, levanta aqui, ó. E aí usa alguma coisa para prender, né, o agricultor. E aí o sol, o calor vai esquentar esse ramo aqui, ó. E eles vão começando a brotar. Aí aconteceu uma coisa engraçada lá na minha casa. Pode ir, obrigado. Nós tínhamos plantado uma plantinha lá. Eu e o Cid, nenhum de nós dois se liga em planta. Graças a Deus. Porque se ele se ligasse e eu não, os entendidos aí, né, vão entender. Nem ele, nem eu, graças a Deus. Então,
Mas essa plantinha, a gente tem um terreninho lá em casa e tem grama no quintal, assim. Então ele plantou aqui perto, quase perto da grama. Aí a plantinha caiu para a grama, né? Caiu para a grama. Se ele deixasse essa plantinha lá na grama, quando ele fosse cortar a grama, ele ia cortar a plantinha, porque aí ela vai virando tudo ali igual a grama, né? E não sabe mais o que é. Aí ele falou assim, não, peraí, eu vou colocar um pauzinho. Aí colocou um pauzinho assim. Aí colocou o raminho aqui. Mas só que depois logo estava caído de novo. Aí ele foi lá e falou, não, precisa de algo para prender. Aí prendeu e está lá a planta. Agora ela vai aonde ele quer que ela vá. Por quê? Porque ele fez isso, né? Ele determinou para ela que ela ia crescer daquele jeito, né? Então, e aí, era assim que acontecia com as videiras. Né? O agricultor colocava ali o ramo e depois batia uma estaca, para aquele ramo ficar em pé e receber o calor do sol e brotar. Mas, quer ver? Deixa eu pegar meu caderno. Alguns ramos ficavam pelo chão. Olha só. E aí, eles brotavam ali na superfície. Brotavam, alguns ramos, entendeu? E eles brotavam ali. Só que esses ramos que ficavam na superfície, Márcia, e brotavam ali, quando eles produziam o fruto, a uva era azeda e dura. Todas, e não prestava para nada, porque tinha que jogar fora. Agora, os ramos que eram levantados, eles tinham que pegar, para eles receber a umidade do tronco, né, da videira, eles tinham que buscar a umidade lá do fundo, das raízes mais profundas, a seiva. Então, a seiva que alimentava eles, vinha lá das raízes mais profundas, para alimentar eles. Aí, os frutos deles eram maravilhosos. Olha só. E por que aqueles frutos que davam ali eram ruins? Por quê? Porque aqueles que ficavam ali no solo, eles se alimentavam ali da umidade da terra ali, e aquela umidade não era boa. Os nutrientes dali eram ruins. Então os frutos saíam ruins e precisavam ser jogados fora. Olha só. E aí, né? O que nós vamos aprender aqui, irmãos? Nós não podemos ficar aqui no rasinho, não. Porque no rasinho, nós vamos, olha só, aquelas videiras que ficavam ali, os frutos tinham que ser jogados. Porque os nutrientes daquela terra era fraco. Dali, os nutrientes que estavam lá no fundo da raiz eram melhores. Então nós precisamos ir mais fundo com o Senhor. Nós precisamos estar lá. E nós às vezes queremos ficar muito aqui, porque é mais fácil para a gente ficar aqui no rasinho. É mais fácil, é mais cômodo. É mais tranquilo, digamos assim. Mas quando a gente vai lá para o fundo, o nosso fruto é melhor. Os nossos frutos são muito mais poderosos em Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aí, ó, o que vai nutrir a videira é a seiva, certo? E o que vai nutrir a gente? Jesus era a videira. O pai era o agricultor.
E quem é que nos nutre? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos nutrir. É Ele que vai, aleluia. Porque Jesus vem dizendo, né? Lá no capítulo anterior, no 14. Eu estou indo. Mas, presta atenção. Não vou deixar vocês sozinhos. Vou mandar o Consolador. Ele vai ser o seu advogado. Ele vai ser o que vai te consolar. Ele vai ser o seu mestre. Ele que vai andar com você. Ele que vai lutar por você. Antes de falar isso para eles, ele fala, eu vou mandar. Vocês me deixem ir, porque na hora que eu chegar lá, ele vem. Aleluia. E ele dá continuidade a isso. Ele fala uma coisa aqui e logo na frente fala, agora vocês têm que permanecer. Vocês escutaram o que eu falei lá atrás? Vocês escutaram o que eu disse para vocês? Vocês lembram que eu falei que o Espírito Santo vem? E aí ele continua falando, né? Olha, querido, quem é que estava com Jesus ali naquele momento? Os discípulos, não era? Os discípulos. É interessante. Quem estava com Jesus ali naquele momento eram os discípulos. Quem eram os discípulos? Eram simples pescadores. Eram os publicanos. Eram os cobradores de impostos. Eram as pessoas que aos olhos dos outros não valia muita coisa. Não é? Não valia nada. Mas Jesus fala para eles assim, quer ver no próximo versículo aqui, no 3? Olha o que Jesus fala para eles. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqueles homens, aos olhos dos outros, não era grande coisa. Mas Jesus fala assim, vocês já estão limpos. Pela palavra que eu já falei para vocês. Eu já, durante esse tempo todo aí, eu já falei muita palavra para vocês. Eu já ensinei muito para vocês. E vocês já estão limpos pela palavra, porque é a palavra que nos limpa. Aí Jesus fala, mas a palavra de Jesus estava limpando eles. Olha só, quer ver, Jesus limpava, anunciando a graça que existia nele. Jesus limpava eles, anunciando o perdão, anunciando o amor. Tudo isso Jesus falava para eles, é preciso amar, é preciso perdoar, é preciso ter graça. Tudo isso Jesus estava falando para eles. Estava limpando o coração deles. E Jesus via como eram aqueles homens. Uns eram temperamental, outros eram miseráveis, outros eram ladrões. Eram os que se juntavam com Jesus. Mas da palavra que ele dava para eles, fazia com que eles fossem limpos pela palavra. Então Jesus disse, olha, vocês já estão limpos, porque a minha palavra limpa vocês. Então Jesus continua falando aqui para eles, que eles já estavam limpos pela palavra que ele tinha anunciado, né? E também, Jesus falava para eles assim, tinha que podar, não era isso? Em algumas traduções diz limpa, e em algumas traduções fala que tinha que podar, não é? E o que é podar? Os galhos, quando ficavam muito grandes e muitas folhas, aí o agricultor, né, ia lá, tirava aquelas folhas velhas, tirava aqueles galhos que estavam incomodando e deixava só aqueles que iam produzir. Põe para mim, por favor, Mateus,
5:38 para mim. Mateus, vamos ver o que é podar, né? Por que Jesus falava que o agricultor podava? Deus nos poda. Quando é que Deus nos poda, né? O que é isso? Ele limpa quando ele traz a palavra. Quando ele fala, ó, você tem que perdoar, você tem que mudar o seu temperamento. Você hoje, onde roubava, agora você não pode roubar mais. Você, onde falava palavrão, agora você não pode falar mais. É limpar. Mas se podar, onde que é? Como que é? Pronto? Se não tiver, eu pego aqui no meu. Mateus 5. Tá aqui. Olha só. Ele estava podando eles, porque ele chegou lá e falou assim, vocês precisam aprender alguma coisa aí. Então, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso, se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Quando Jesus fala isso para eles, Jesus está podando eles. Quando Jesus fala isso para mim, Ele está me podando. Quando Ele diz para mim assim, ó, por que você está odiando aquela pessoa ali? Não. Ah, mas ele é meu inimigo. Não, mas eu quero que você ame ele. Ele está me podando. Porque o meu desejo é odiá-lo. Mas o desejo de Cristo é que eu o ame. Então, quando ele fala para mim que eu não posso odiá-lo, mas amá-lo, ele está me podando. Ele está dizendo, peraí, filho, não é isso não. Peraí. Lá no passado você ouviu, olho por olho, olho por olho e dente por dente. Mas agora é uma poda. Então, todas as vezes que Jesus fala algo para você, que você não concorda, porque a gente nunca concorda. A gente quer fazer a nossa vontade. É porque Ele está podando você. Sabe o que é isso? Sabe o que isso tem que resultar no meu coração e no seu? Alegria. Porque o Senhor está agindo em nós. Amém? Ele está agindo. Então Ele fala, não é assim não. Vocês, então isso é podar. Então nós vimos o que é limpar. O que é podar, né? Porque nas duas tradições trazem diferenças, né? Vamos lá aqui para o 4. O 4 diz, agora o 4 vem dizendo assim, ó. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Qual que é o critério dele permanecer em mim? Primeiro, eu permanecer nele. Porque ele não vem primeiro, eu vou permanecer em você e você vai permanecer. Não, ele vem dizendo assim, ó, permaneça em mim e eu vou permanecer em você, certo? Aí ele fala, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. O galho, o ramo, fora da figueira não produz fruto. Assim eu, fora de Jesus, não produzo fruto. Porque eu não sou capaz de produzir fruto sozinho. Somente Ele pode fazer com que eu produza esses frutos. Somente Ele. Vamos lá.
Aí o ramo vai precisar ser nutrido pela videira todo o tempo. Para que você produza fruto, você tem que ser nutrido pelo Senhor todo o tempo. Todo o tempo, todo o tempo. Aí, ó, alguns ramos, quando é enxertado, né, eles crescem, mas aí às vezes, sabe o que acontece com esses ramos? Acontece o que aconteceu com a planta do Sidney, cai. Eles estão presos aqui, né, na videira. Aí eles caem, e em vez deles irem para cima, eles vão para baixo. E aí é um problema, por quê? Porque quando chove, quando vem as coisas, vai juntando sujeira ali naqueles ramos. E o que vai acontecer com esse ramo? Ele vai sair fora da seiva que está na videira e não vai produzir fruto. Ou se produzir, vai acontecer que nem aqueles outros ramos que produzem em cima e são azedos e duros. Tem que ser jogado fora. E aí, para que ele possa voltar, é preciso prender de novo. E você sabe o que é que acontece, querido? O agricultor, o pai, muitas vezes, ele tem que cortar. Mas tem uma coisa que ele faz, muitas vezes, ele enxerta de novo. Que muitas vezes nós precisamos ser novamente enxertados em Jesus. Nós precisamos novamente ser enxertados. Porque nós caímos e crescemos para baixo. Porque nós fomos, e de repente, fomos para baixo. E aí temos que ser levantados novamente. Precisamos estar novamente sendo enxertados em Cristo. E hoje, o Senhor, Ele quer fazer isso com você. Sabe por que Deus é bom o tempo todo? Porque o tempo todo Ele dá oportunidade. Enquanto você estiver buscando a palavra dEle, Ele está dando oportunidade para você ser enxertado na videira. Ele está dando oportunidade para você crescer. Ele está dando oportunidade para você produzir fruto. E frutos maravilhosos, frutos dignos. Frutos que alimentam outros. A maior alegria do agricultor é ver os frutos. É a maior alegria. Ele planta e ele espera ansiosamente para que aquela planta que ele plantou produza. E quando produz, ele fica muito feliz. Por quê? Porque com a produção que aconteceu, ele vai alimentar outros. Permanecer é um verbo de ligação, né? Ele não é um verbo de ação, né? É de ligação. Permaneça. Permaneça no Senhor. No nosso relacionamento com o Pai, nós vamos permanecer. Como que está o nosso relacionamento com o Pai? Se for artificial ali, só ali, no raso, nós não vamos conseguir produzir os frutos maravilhosos. Mas se for lá do fundo, lá do secreto, lá onde o Senhor quer que você esteja, aleluia.
Aí os frutos serão para alimentar todos que estão ao seu redor. Nós temos que viver uma relação contínua. Entender que quem nos nutre é o Espírito Santo. E não se desligar de nenhum momento dele. Todo dia você lembra que o Espírito Santo está dentro de você? Todo dia você lembra? Todo dia você fala, eu tenho alguém aqui dentro de mim. Eu tenho algo aqui dentro de mim que veio para me ajudar a caminhar. Que veio me consolar, que veio me ensinar, que veio me nutrir. Todo dia eu lembro. Agora, aqueles que não permanecem, no 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham e o lançam no fogo. Quem faz esse trabalho? Deus, é o Pai. É o Pai que lança. Não é eu, não é a videira, que é Jesus. É o Pai, não é os ramos, os próprios ramos. Eu não posso, eu sou um ramo. E eu não posso jogar o Márcio, que é outro ramo, fora. Só o Pai pode fazer, só o agricultor. É ele que faz isso. Ele vai ver, porque é ele que vai podar, é ele que vai fazer esse trabalho de poda, é ele que vai fazer esse trabalho de limpeza. Então ele que vai cuidar do ramo, que é o Márcio, ele que vai cuidar do ramo, que é o Rodrigo. E aí ele que vai decidir se o ramo Rodrigo, se o ramo Márcio é bom ou não. Não é o outro ramo. Não sou eu que sou ramo também. Não é o bispo que é ramo. Mas é o agricultor, é o Pai. O Pai vai tomar essa decisão. Mas enquanto houver jeito, Ele está dando oportunidade. Porque as misericórdias do Senhor são muitas. E toda manhã elas se renovam. Então, jogado no fogo. Aí, vamos ver o verso 8. Espera aí. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Quem é que vai ser glorificado? O Pai. Depois que eu der fruto, o Pai será glorificado e eu me tornarei discípulo de quem? De Jesus. Da videira. Né? Que está ali encharcado. Aí, no 11, ele fala assim, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus está falando isso para os discípulos. Sabe por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu quero que a alegria que eu tenho esteja também em você. Eu quero que essa alegria minha esteja em você. Que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, satisfeita, tenha satisfação em mim. E aí, quando você tem satisfação nele, o gozo dele também é completo. Então, toda vez que eu estou insatisfeita, eu não estou fazendo a alegria do meu Senhor. Porque é o que ele diz aqui, não é? Ele não diz isso, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo seja completo. Quando você não está feliz, você não faz o Senhor feliz também.
Mas quando o seu gozo nele é completo, aí vira uma coisa só. A alegria do Senhor torna-se a nossa força. Aleluia. Porque aí, queridos, no momento mais complicado da nossa vida, no momento mais que não deu certo nada de uma oração que nós fizemos, era dia de Tiago, como disse o bispo, não era de Pedro. O nosso gozo será o mesmo. Nosso gozo será o mesmo. Porque esse gozo que está aqui dentro independe do que está acontecendo aqui. Depende. Nós temos visto hoje muita insatisfação com o Senhor. Muitas. Nós não conseguimos nos satisfazer nele. Por que nós não conseguimos? Porque nós queremos nos satisfazer com o que está aqui ao nosso redor. E não é isso que a palavra diz, não é. Talvez você veio aqui hoje, meu irmão, para ouvir, né? Nós estamos vivendo um tempo difícil. Ai, nós vamos sair disso. Amanhã não vai ter mais. Talvez você veja, mas olha, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está com as mãos dele estendidas sobre nós. Mas o Senhor trouxe você aqui nesta manhã para dizer para você que Ele quer que você tenha satisfação nele. E quando você aprender isso, aleluia. Quando você entender isso, você não será mais o mesmo. Porque enquanto essa satisfação, querido, estiver aqui, você ainda não está completo. Mas na hora que essa satisfação sua, o teu gozo é no Senhor, aí Ele te completa. E aí Ele vai falar aqui, ó: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha isso. Lembrando, como disse o bispo, que nós não vamos reter a vontade soberana de Deus. Então aproveita nesta manhã. Aproveita que o Senhor está dando. Olha que coisa maravilhosa. Talvez o meu galho caiu. Talvez eu já estou brotando assim, indo para caminhos que eu nem sei. Porque se estiver no chão, vai para onde der. Né? Você já viu alguns galhos que vai crescendo assim? Se você não for lá cuidar, eles vão subindo e vão tomando conta de tudo. Talvez é assim que esteja o meu ramo. Talvez o meu ramo esteja dessa maneira. Mas hoje, o Senhor está dando uma oportunidade para você, para ser novamente levantado, para que o calor do Espírito Santo aqueça você e produza frutos na sua vida. Deixe esse calor, deixe o Espírito Santo fazer. Deixe o Espírito Santo brotar o que tem que brotar dentro de você. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor mandou nesta manhã para você.